Nós temos aqui, nestes versículos, algo trágico que estava acontecendo com um homem de Deus. Aquele que foi temido, foi honrado, respeitado, aquele que nasceu para ser herói, agora estava servindo de divertimento no templo de Dagom, que era o deus dos filisteus. E ali havia uma plateia que ria, que zombava, que aplaudia, porque proclamavam que o Deus dele, Dagom, era mais forte do que o Deus dos israelitas. E que Dagom havia entregue nas mãos deles o seu inimigo, Sansão, que havia trazido muito óbito para as famílias dos filisteus. E meus amados e queridos irmãos, isso nos leva a pensar na oração que Jesus ensinou a pôr em prática, a tão conhecida chamada de Pai Nosso. E quando ele ensina a orar, ele dá um modelo, não para ser repetido, mas para ser praticado. Quando ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, ele fala de um reconhecimento que temos no céu um Pai que cuida, que se preocupa e que trabalha na vida dos seus filhos. Santificado seja o teu nome. Ele está dizendo que o nome do Senhor, ele tem que ser por nós santificado aqui na terra. Não podemos deixar que o nome do Senhor seja escarnecido, zombado, porque as nossas atitudes fazem isto. Porque quando você tem atitudes erradas, as pessoas não só lhe criticam, mas critica você que está errando, critica a igreja e critica o dono da igreja. Glória a Deus. É uma responsabilidade muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não estamos aqui no reino por acaso, não. Nós somos uma escolha de Deus. Põe a mão no seu coração e diga, eu sou uma escolha de Deus. Aleluia. Porém, meus amados irmãos, como filhos nós temos direitos, mas como filhos nós temos também deveres. E a nossa responsabilidade, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala de ser exemplo dos fiéis. Ora, se nós precisamos sermos exemplos dos fiéis, muito mais dos infiéis, ou dos que não conhecem a Deus. Até porque somos selados, até porque recebemos o Espírito Santo e conhecemos e temos comunhão com Ele. Então, era algo ridículo, vergonhoso. Imagine como se sentiu os irmãos de Sansão, como se sentiu o povo de Deus, vendo o seu herói numa situação como aquela. Espetáculo público, vergonha, ultraje,
humilhação. Mas será que ele foi levantado para isto? Seguramente não. Meus amados e queridos irmãos, esta noite eu quero dar um tema a esta mensagem. O que você precisa, o que você deve ser, o que devemos ser. Você já parou para pensar? E é 3 coisas que eu quero falar nesta noite sobre esse tema, sobre a sua vida. O que você deve ser? Primeiro, você precisa e deve ser mais consagrado a Deus. Eu disse mais consagrado a Deus. Não se esqueça disso. Se quiser anotar, é melhor. Segundo, você precisa ser mais determinado. Glória a Deus, diga mais determinado. E terceiro, mais do que vencedor. Não ouvi. Mais do que vencedor. Vamos à sanção. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que Israel, povo de Deus, foi entregue nas mãos dos filisteus. E uma vez entregue nas mãos dos filisteus, os filisteus prevaleciam sobre Israel e os subjugava. E Deus, compadecido, misericordioso, cheio de amor, levanta um homem para dar livramento a Israel. Porque em todo tempo e em todas as épocas, Deus levantou um homem. Deus não se cala para sempre. Ele silencia por um tempo, mas depois se levanta para falar. Louvado seja o nome do Senhor. E porque o povo de Deus, povo da promessa, que Deus havia dito que eles não seriam caudas e sim cabeça, e que nenhuma nação subsistiria a eles, porque agora eles estavam subjugados pelos filisteus. Juízes capítulo 13, por gentileza. Diz a palavra de Deus, só é voltar 2 folhas que você encontra no capítulo 13. Tendo os filhos de Israel tornado, isso quer dizer, outra vez, glória a Deus, tornado a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, este, a saber, o Senhor, os entregou nas mãos dos filisteus por quanto tempo? 40 anos. 40 anos. Não é pouco tempo não, irmão, é uma vida. Glória a Deus. Nós temos aqui neste auditório, talvez, 60% que não chegou a essa idade ainda. Então eles estavam 40 anos nas mãos dos filisteus. Por quê? Porque fizeram o que eles fizeram, o que parecia mal perante os olhos do Senhor. Depois de 40 anos, a Bíblia vai dizer que Deus resolve pôr um ponto final naquela história. E no versículo 2 do capítulo 13 vai dizer de um homem de Zorá, que era da tribo de Dan, o seu nome era Manoá, e a mulher dele era estéril. Estava impossibilitada de ter filho. Mas o que aconteceu? Jesus Cristo foi até ela. Está aqui no versículo 3. Mas pastor, no Velho Testamento, Jesus não existia ainda, entre aspas. Glória a Deus, ele não tinha se revelado ainda como homem. Mas Jesus é de eternidade a eternidade. E todas as vezes que você encontrar a expressão o anjo do Senhor, é Jesus Cristo, numa teofania, em forma de anjo, por não ter sido ainda revelado ou conhecido.
Versículo 3 diz que apareceu o anjo do Senhor a esta mulher, a saber, a esposa de Manoá, e lhe disse: eis que é estéril e nunca tivesse filho. Ela disse: isso eu já sabia, seu anjo. O senhor veio do céu só para me dizer o que eu já sabia? Não, eu vim do céu para trazer novas de grande alegria. Glória a Deus. Sabe o que é que eu vim fazer? Eu vim dizer para a senhora que a senhora vai conceber e vai dar à luz um filho. Glória a Deus. Ou seja, Deus vai fazer um milagre. Deus vai operar no teu ventre e a senhora vai ter um filho. Agora, este filho que a senhora vai ter, ele não vai poder beber vinho, ele não vai poder beber bebida forte, ele não vai poder comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, que sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu. Ou seja, este menino é um presente de Deus na sua vida para livrar Israel das mãos dos filisteus. Ele vai ser uma bênção. E esse menino, ele será consagrado a Deus. E aqui nós encontramos o primeiro ponto da nossa mensagem. Aquela mulher que não podia ter filho, Deus lhe dá um filho e consagra esse filho para ele. Aleluia. E a mensagem chegou naquela casa. E quando chegou naquela casa, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6, a mulher vai ao seu marido e diz para ele: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremendo, não lhe perguntei de onde era, nem me disse ele o seu nome. Porém, me disse: eis que tu conceberás, dará à luz um filho, e este filho será consagrado a Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Manoá, versículo 8. Acompanhe por gentileza. Isso é muito lindo, isso é tremendo e muito profundo. Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ou seja, Manoá reconheceu as suas limitações e ele não sabia como fazer com algo que ele entendia que era um presente de Deus. Como é que eu vou fazer? Ou seja, ele queria a orientação divina. É o que nós precisamos hoje, na orientação divina, ou permitir, ou pedir, ou querer que a gente seja dirigido pelo Espírito Santo em tudo que vamos e precisamos fazer. Aleluia. Manoá fez o que, irmãos? O que foi que Manoá fez? Orou. O que foi que Manoá fez? É o que nós precisamos fazer. Nós estamos orando muito pouco e às vezes quase nada em relação às necessidades. E quando ele orou, versículo 9, o que aconteceu? Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela o seu marido. Interessante, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E o que aconteceu quando o anjo veio e apareceu a ela quando ela estava no campo?
ela se levantou e o marido a seguiu, porque ela foi chamar. E ele perguntou ao anjo: você falou a esta mulher? Ele disse sim. Ele respondeu: eu sou. Manoá disse: quando vai se cumprir estas palavras? E qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. Glória a Deus. E assim, meus amados irmãos, ele entendeu que por meio do seu filho, os filisteus seriam derrotados. Aleluia. Mas o menino, amados irmãos, ele, desde o ventre, ele foi consagrado a Deus. E foi consagrado por Deus, porém, foi através do seu pai. Glória a Deus. E consagrado significa separado para Deus. Nós temos um trabalho chamado de consagração, mas a verdadeira consagração é aquela que há uma entrega sem reserva para Deus. É aquela que você abre o seu coração para que Deus possa entrar na sua vida. Glória a Deus. Ser consagrado significa abdicar o ego para Cristo ser entronizado em nossas vidas. Vamos ler Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Paulo escrevendo aos irmãos da igreja que estava em Roma, ele traz algo profundo acerca deste assunto ou da consagração. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. O que é que ele estava rogando? Pode olhar que a base toda da Bíblia está na oração. Rogo-vos, pois, irmãos. Vamos lá, igreja. Pela compaixão de Deus, que faça o quê? Que apresente o vosso corpo por sacrifício vivo. Ele está dizendo: vivo sacrifício, consagre, vivo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo aqui de uma entrega que eu, que você, que nós precisamos fazer. Esse sacrifício simboliza uma crucificação dos nossos interesses, de tudo quanto queremos e gostamos, mas precisamos alinhar com a vontade de Deus, se é ou não é a vontade de Deus. Porque há coisas que nós podemos e gostamos e queremos, mas entendemos que Deus não quer, e daí devemos sacrificar. Por quê? Porque enquanto você e eu não abdicar do nosso ego, para que Cristo seja entronizado em nós, continuaremos sim a ser crente, mas estamos quebrando a aliança da consagração, do nazireado. Glória a Deus. Porque, meus amados e queridos irmãos, nós hoje sim somos também nazireu de Deus. Por quê? Porque somos entregues, consagrados. Não é à toa que a Bíblia vai falar de morrer com Cristo. Morrer com Cristo para nascer de novo. Isso é o quê? Um compromisso. Isso é o quê? Uma aliança. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Aí ele, no versículo 2, ele traz um contraponto. Porque Paulo sabia
dos embates da vida que aqueles irmãos enfrentavam, e você e eu também enfrentamos. Nós temos, amados e queridos irmãos, o mundo que nos influencia de tantas formas, de tantas maneiras. Hoje, por exemplo, hoje eu lamento profundamente pela fraqueza dos chamados cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, pastor, o senhor lamenta? Sabe por quê? Porque são os governantes que estão determinando o que os crentes devem fazer. São os governantes que estão determinando se você serve ou não serve a Deus, se você vem ou não para prestar o seu culto a Deus. São eles que estão determinando. Aleluia. Porque as igrejas estão vazias. Glória a Deus. Porque os crentes estão obedecendo uma determinação governamental. Louvado seja. E o que Deus fala e o que Deus diz a esse respeito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é que falta? As nossas vidas serem consagradas a Deus. Porque se a nossa vida for consagrada a Deus, temos interesse em prestar o nosso culto. Aleluia. Aleluia. Pastor, e o Covid, ele existe, é real, e leva à sepultura. Sei disso. Agora eu pergunto: quantos pegaram Covid na igreja? Pega na igreja, não pega na fila do banco, não pega no mercado público, não pega no shopping, não pega na praia, só pega na igreja. Por quê? O que é que está acontecendo? Qual é o nosso medo? Glória a Deus. Irmãos, são os desafios da carne. O mundo, o diabo e o maior inimigo, a carne. Mas Paulo vai dizer aos irmãos de Roma, e eu digo aos irmãos do Rio Lago: não vos conformeis com este século ou este mundo, mas transformai-vos. Eu gosto dessa palavra. Transformai-vos. Ou seja, mude a sua forma de ser, de ver, de pensar. Foi para isto que Jesus deu a mente de Cristo. Foi para isto que ele trouxe unção do Espírito Santo para a sua vida. Então transformai-vos pela renovação da vossa mente, em outra tradução, entendimento. Para quê? Para que a transformação da mente? Para que você experimente. Não é para que você saiba, é que você tenha uma experiência. Porque saber uma coisa, experimentar é outra. Glória a Deus. Eu sei que determinada fruta é boa. Você olha uma melancia bem vermelhinha, você diz: oh, melancia é uma coisa tão boa. E quando você vai lá, que abre, que tira, ela não tem doce nenhum. Então não é tão boa quanto você pensava, porque você experimentou. E quando nós experimentamos a Deus, nós recebemos essa transformação. E pela transformação vem a experiência. Através da renovação da mente, a nossa visão muda. E você experimenta qual seja a boa, qual seja a agradável e qual seja a perfeita vontade de Deus. Mas isso só acontece quando a sua vida está consagrada. Glória a Deus. Agora observe. Sansão foi consagrado a Deus, sim ou não? Sim ou não? Foi. Mas Manoá o consagrou a Deus, mas Sansão, pastor Genival Bento, não se consagrou. Ou seja, como é isso, pastor? Como se explica?
ele não fez jus ao que recebeu de Deus. Ele não correspondeu à expectativa dos céus. Ele não correspondeu à expectativa de Deus, porque Deus dá, mas Deus exige, Deus cobra, Deus observa, Deus trabalha e Deus dá capacidade, porque a nossa capacidade vem de Deus e ela vem aos poucos e ela sem Observe que Sansão foi consagrado pelos seus pais. Observe que ele foi separado para Deus e para Deus. Glória a Deus. Mas ele faltou se consagrar. Ou seja, Deus escolheu e disse: você é meu. Glória a Deus. E ele não levou a sério. Disse: mas eu não sou teu. Glória a Deus. E o que aconteceu? Deus o levanta. Israel está na prova. Como Deus os levantou. E o mundo está debaixo de maldição. Está escrito que o mundo jaz no maligno. E na nossa geração, século 21, Deus te levantou, te chamou e te consagrou para ser dele. E ele ser seu. Porque não é só Deus os amar. Glória a Deus. Mas é você amar a Deus acima, eu disse acima de todas as coisas. Não é um amor leviano, não é um amor interesseiro, não é um amor para tirar apenas proveito, não é um amor de entrega, é um amor de reconhecimento. Você é tudo que eu preciso para a minha vida. Aleluia. Até no casamento nem sempre existe o amor real e verdadeiro. Às vezes casa com a moça porque ela é bonita, porque ela é cheia de contornos e por aí vai. Mas o tempo passa e leva os contornos, aí acaba o amor. E muitas pessoas aceitam Jesus por interesse, para ficar rico, para melhorar de vida, e porque a igreja é um lugar tranquilo, pacato. Não é tudo que eu queria. Você quer um lugar tranquilo e pacato? Compra um sítio e se afasta de tudo e de todos. É um lugar tranquilo e pacato. Na igreja não é isso não. Igreja é porta do céu. É o primeiro passo, de sorte que quando Jacó erigiu aquele monumento e colocou aquela pedra como monumento da sua experiência que teve com Deus, porque ele viu escada, ele viu Deus, ele ouviu as promessas, a sua vida mudou, aleluia, porque ele estava com a cabeça na pedra e a pedra era Cristo, e ele pegou óleo e ungiu a pedra, e aquela pedra é o símbolo da igreja que haveria de nascer 2000 anos depois, e aquele azeite é o símbolo do Espírito Santo na igreja e na minha e na tua vida, porque é através do azeite que você brilha. Sansão, 20 anos como juiz, e nesses 20 anos ele teve vitórias sobre os seus inimigos, principalmente sobre os filisteus. Glória a Deus. Mas, diga mas. Não é mais, não, é mas. Mais não, mas. Diferente de mais. Isto.
conjunção adversativa. Estamos aprendendo aqui com professores. Mas o que, pastor? Me lembrei agora de Naamã. Todas as qualidades. Mas o que? Era leproso. Ele vivia escondido por trás de uma veste condecorativa que dizia o que ele não era no mundo espiritual. Isso é outra mensagem, deixa para lá. Glória a Deus. Mas Sansão deixou-se envolver pela sensualidade de uma mulher. Mas Sansão deixou-se envolver. Quantos nazireus, quantos nazireus hoje estão se deixando envolver pelas redes sociais para ver pornografia, para ver mulheres e até entre essas mulheres irmãs seminuas e outras nuas mesmo. Aleluia! E eu pergunto, e o seu nazireado? E o seu compromisso com Deus? E a sua aliança? E a sua responsabilidade? E tomam ceia e tudo com maior cara de pau. Não sentem nada. Pastor, eu não sinto nada. E você já viu o defunto sentir alguma coisa? Se você me der um beliscão, eu vou gritar. Glória a Deus. Porque estou vivo. Se eu morrer, pode pegar um alicate e arrancar um pedaço. Eu não vou estar nem aí. Não vou nem dar um tchauzinho. Dou não, irmão. Estou morto. Tem pessoas, irmãos, que estão mortas. E tem outros que estão adormecidas, mente cauterizadas. Infelizmente. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que Deus consagrou Sansão com uma finalidade, com um objetivo, com uma missão. Escute, Jesus lhe salvou e lhe deu uma missão. E você precisa saber o que é que você, não olhe para o lado não, é você mesmo, o que é que você está fazendo no reino de Deus? Para que Jesus te salvou? Eu já vi mães dizerem, inclusive a minha, este filho é uma praga, não serve para nada. E o pior, que ela estava certa. Glória a Deus. E você serve para quê no reino de Deus? Deixa para lá. Sansão envolveu-se pela sensualidade de uma mulher. E uma mulher sem compromisso com Deus. Não foi uma falha. Não foi um erro. Não foi um deslize. Não. Foi não, irmão. Sansão, irmãos, ele esqueceu da sua missão. Ele esqueceu do seu compromisso. E ele começou a fazer as coisas erradas. E ele entristeceu, ele feriu a Deus. Ele esqueceu de tudo quanto o seu pai e a sua mãe falou acerca de Deus. Juízes capítulo 14. Vamos ver aqui. Observe que a consagração de Sansão foi feita através de Manoá, o seu pai. Ele devia ao seu pai, além da paternidade, ele devia respeito como sacerdote do lar, para não desonrar, para honrar o seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Gratidão à sua mãe por sustentá-lo 9 meses no ventre. Ele não podia envergonhar a sua casa, a sua família e o seu povo, porque a notícia
partir da mãe e o pai, surgiu para Israel. Não se preocupe, porque Deus já levantou alguém para nos ajudar e nos defender. A expectativa, pastor Genival Bento, era muito grande. Você não sabe a expectativa que se tem ao seu respeito, desde a sua casa. Glória a Deus. Eu lembro-me dos 12 dias que eu fiquei no hospital, começando pela CTI. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro daqueles 12 dias. A minha forma de proceder ali levou o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Agora digo como o apóstolo Paulo, não digo isto para me vangloriar, nem para que os irmãos pensem que eu sou super crente ou melhor do que ninguém, não. Digo isso para que o Senhor seja glorificado. Mas aquele hospital, a divulgação foi grande da minha forma de proceder e de me comportar quando a minha vida estava a um fio. Por quê? Porque Deus estava lá comigo. Eu não estava só. Aleluia. Enquanto muitos estavam desesperados, chorando, gritando, enfim, causando problemas. Lá onde eu estava mesmo na CTI, tinha uma mulher que gritava tanto, dizia tanta coisa, que lá do outro lado, aonde eu estava, porque não ficava junto, era tudo separado, eu ouvia os gritos daquela mulher. Mas deixa para lá. Vamos lá, Sansão, versículo 14. Começa a vida de Sansão, começa, ou depois de um tempo, Sansão agora, meus amados, porque o tempo é uma coisa incrível. E eu quero dizer que o mais importante não é o começo das coisas, é o fim dela. Às vezes as pessoas começam bem, até bem, e lá na frente começa com as amizades que não devia ter, as más conversações corrompem os bons costumes, começa a andar com críticos da igreja, com murmuradores, começa a andar com pecadores que não respeitam nem Deus, nem o mundo, e aí termina enfraquecendo. Hoje é até perigoso alguém quando vai para a universidade, porque tem os sentimentos corrompidos e a mente. Versículo 14. Desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina, o que foi que ele viu em Tímina? O que foi que ele viu? Uma mulher. Qual o problema? O único problema é que ela era filistia. Ele subiu, desceu, viu aquela mulher, se apaixonou por ela, não vou dizer que a amou, mas ele se apaixonou por ela, voltou e procurou seus pais e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Por que das filhas dos filisteus? Porque o escritor fez questão de colocar das filhas dos filisteus, para dizer que ele estava consciente do seu erro. Por que das filhas dos filisteus? Porque era um relacionamento condenado por Deus, e ele sabia, mas ele não se importou com o seu nazireado. Glória a Deus. Outro dia, duas irmãs conversaram, duas jovens, e uma daquelas estava muito tentada e assediada pelo namorado que queria se relacionar com ela sexualmente, e ela disse: não, nós somos crentes, isso não pode. E ele: não tem nada não, isso é bobagem. Ela disse: não é bobagem não. Aí, conversando com outra amiga que relatou a história, a amiga disse: fulana, isso é besteira. Qual o problema? Ele disse: eu não quero ser disciplinada não. Ela disse: tem problema não, você faz. Pastor lhe disciplina e depois ele reconcilia e está tudo certo. Será que está certo? Está não. Porque o problema não é ser reconciliado,
aqui na terra, é se é lá no céu. Teve muitos que fizeram isso e não teve mais retorno, foi rejeitados por Deus. Premeditou. Mas escutem, a Bíblia vai dizer que ele disse aos seus pais que estava querendo casar com uma mulher que era filistia, e segundo a cultura, os pais tinham que fazer, e eles: tomai, pois, esta mulher por minha esposa. Versículo 3, qual foi a posição dos pais? Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos seus irmãos, ou entre todo o povo, para que vais tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a teu pai: toma-me esta, porque só desta eu me agrado. Aleluia. Ou seja, eu estou decidido e ninguém vai mudar a minha opinião. Glória a Deus. Meus amados irmãos, e aí começou Sansão a descer, porque ele esqueceu que ele era nazireu. Ele não deu o valor devido à consagração dele a Deus. Não deu. Ele fez como Esaú, que na hora que teve fome, ele viu seu irmão Jacó com um prato de lentilha e ele pediu. E Jacó disse: não, eu lhe vendo. Eu troco. Troca por quê? Pela sua primogenitura. Glória a Deus. Foi uma proposta. E o que foi que ele fez? Ele disse: de que me serve? De que me serve? De que me serve? De que me serve esta primogenitura, se eu estou aqui, ou neste momento, morrendo de fome? Ou seja, para ele, o momento ou o presente era mais importante do que o futuro. Para muitos, o mais importante é o presente, e esquece de um futuro de glória reservado para aqueles que são fiéis ao Senhor. Aleluia. Mas ele se deixou envolver, casou com esta mulher. Certamente Deus não entrou em juízo com ele. Sabe por quê? Porque Deus esperou que ele mudasse, que ele se arrependesse. Mas isto também não veio a acontecer. Versículo 16. Não vai dar para a gente, tem que correr muito. A Bíblia vai dizer: aquele casamento acabou. Aquele casamento acabou. Glória a Deus. A mulher dele foi dada a outro homem. Deixa isso para lá, não dá tempo. Sansão, versículo 16 primeiro. Sansão foi a Gaza e viu ali. O que foi que ele viu? O que foi que ele viu em Gaza? Depois que deixou a mulher, ou ele deixou a mulher, não, a mulher deixou ele. Isso já era parte do juízo de Deus. Era Deus dizendo: acorda, Sansão, acorda, rapaz. Veja a tua escolha que foi que fez. Ela dormiu com outro homem e ainda te deixou. Mas ele não se deu conta. E ele, no capítulo 16, ele desceu aonde? A Gaza. E em Gaza ele viu o quê? Uma prostituta. E quando ele viu a prostituta, ele coabitou com ela. E começou aí, nesta vida de devaneio, e começou aí a casa daquela prostituta. E os gazitas souberam. E numa daquelas noites que ele estava lá, disseram: Sansão está na cidade. Ele disse: pronto, agora a gente vamos pegá-lo. Só que, meus amados irmãos, mandaram fechar os portões da cidade. Glória a Deus. Mas Sansão não teve nenhuma preocupação com isso.
saiu da casa da prostituta e foi em direção aos portões, e quando chegou lá, pegou os portões, ó, com a força que Deus lhe deu. Ele tirou os portões, levou para o monte Hebron, salvo engano, e disse: venham buscar o portão de vocês. Ou seja, Deus ainda não havia ali deixado, mesmo ele no pecado. Como Davi, né? Quando Natan falou com ele, ele orou e disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Estava no pecado ele, mas o Espírito ainda estava nele. Não retire de mim o teu Espírito Santo, mas torna-me a dar a alegria da tua salvação. Ele tinha o Espírito Santo, mas ele não tinha a alegria da salvação. Isso quer dizer, se ele morresse naquela condição, ele ia para o inferno, como qualquer. Diga misericórdia. Aleluia. E meus amados irmãos, a Bíblia vai dizer, é do Monte Hebron, está aqui, no versículo 3, que dali daquela vida com as prostitutas, a Bíblia vai dar conta, no versículo 4 do mesmo capítulo, que ele se afeiçoou, se enamorou por uma mulher, e o nome desta mulher era Dalila. Glória a Deus. Tenhamos muito cuidado. Quem tem compromisso com Deus, quem tem vida consagrada a Deus, tenha cuidado com as paixões da carne. Glória a Deus, porque carne é carne, assada é carne, cozida é carne, crua é carne. Por mais crente que você seja, mas a sua carne é carne. Glória a Deus, ela nunca vai se converter, nunca vai aceitar Jesus. Glória a Deus. Agora a Bíblia vai dizer que o pecado não terá domínio sobre nossas vidas. Isso é questão de atitude, de olhar na direção certa. Então a primeira coisa que você deve ser, é ser consagrado a Deus. A segunda é você ser determinado. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 19. Glória a Deus. Atitudes de um homem consagrado, atitudes de um homem determinado, atitudes de alguém que tem compromisso com Deus e que não quer quebrar a sua aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Me acompanhe, por favor. Atos 19 não, irmão, desculpe. Atos 20. Versículo 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que a forma linda de Paulo servir a Deus: humildade, com lágrimas e com provações, que pelas cidades dos judeus me sobrevieram. Ou seja, com tudo aquilo que lhe sobrevinha, tudo que lhe sobrevinha, Paulo diz: jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos anunciar publicamente, e também de casa em casa. Ou seja, em meio a todas as dificuldades, eu não deixei de anunciar para vocês coisas proveitosas. E ainda testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Me acompanhe, versículo 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Estou falando de determinação. Então, não sabendo o que vai me acontecer, senão aquilo que é o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura, me revela, me mostra. E eu tenho
recebido do Espírito essa mensagem, que em muitas cidades me esperam cadeias e tribulações. O que esperava ele? Cadeias e tribulações. Ele podia ter dito o quê? Eu vou lá nada. Conversa. Glória a Deus. Mas Paulo era um homem determinado. Deus havia dito a ele que ele muito ia sofrer. Ele sabia disso. Aí versículo 24. Porém, em nada. Em nada o quê? Vamos lá, igreja. Tenho, na minha tradução diz, considero a minha vida contanto o quê? Será que nós temos alegria em que seja em nós cumprido a vontade de Deus? Ou só temos alegria se for cumprido em nós aquela vontade de Deus que está alinhado com a nossa vontade? Ou será que só amamos a Deus quando Deus está nos favorecendo, nos abençoando? Porque muitas pessoas têm uma ideia errada do que é bênção de Deus. Tem. Pensa que bênção de Deus é Deus lhe dar um emprego, é Deus lhe dar muita saúde, é Deus lhe favorecer no que você quer. Mas não pensa como bênção de Deus se você adoecer. Não, isso não é bênção de Deus não, isso é luta, é tribulação. Não, irmão, é bênção de Deus. Porque Deus precisa levar você aonde você não vai. E através desta enfermidade você chega lá e lá Deus vai te usar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aí Paulo, amados irmãos, no versículo 25, ele diz: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Sabe o que é que Paulo estava dizendo? Eu vou. Estou determinado aí. Mas eu sei que vocês não verão mais o meu rosto, porque eu vou morrer. Anda cacharamanaé. Queridos, uma vez consagrados a Deus, temos que manter essa determinação constante em nossas vidas. Você tem que ser determinado. Você tem que saber o que Deus significa para você, o que você significa para Deus. Isso é importante. Você saber o que Deus significa. Ah, Deus é tudo para mim. Será? Eu tenho dúvidas acerca de alguns que dizem isto, e outros eu nem acredito, que nem amam a Deus. Por quê? Porque o Senhor disse: vocês serão meus amigos se fizer aquilo que eu mando. Vocês não estão fazendo o que eu mando, vocês estão fazendo o que vocês querem fazer. Jesus disse: Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra, através da minha vida, como ela é feita lá no céu. Quando Deus diz faz, nenhum anjo questiona com Deus. Não, irmão, ele na hora determinou, vamos fazer. E aqui, será que você faz a vontade de Deus? Não ameis o mundo, vontade de Deus. E muitos fazem a vontade do mundo, veste como o mundo veste, vive como o mundo vive, fala como o mundo fala. É horrível. Outro dia eu encontrei uma irmã com um short daquele coto que demarcava tudo que eu fiquei com tanta vergonha que eu fui ver se ia chover. Será que aquilo era a vontade de Deus? E aquela pessoa foi consagrada a Deus? Foi. Não vou dizer que estava desviada, vou dizer que estava enganada por Satanás, sob influência diabólica do mundo.
Então você precisa vigiar, meu irmão. Vigiar quanto aos seus impulsos. Glória a Deus. Vigiar com cuidado da natureza carnal e terrena. Vigiar contra as paixões, as tentações, o mundo, a carne e os demônios. Eu quero dizer que é somente no Senhor que você vai encontrar força para dizer não a tudo que tentar te tirar do centro da vontade de Deus. É difícil? É, mas não é impossível. Aleluia. Daniel entra na Babilônia, mas a Babilônia não entra nele. E lá entra como escravo. Glória a Deus, mas sai como governador. E a Bíblia vai dizer que ele foi perseguido, ele foi vigiado em todas, e disseram: não achamos nele nada que desabonasse a sua conduta espiritual, moral, nem espiritual. E procuraram em que podiam condená-lo e não acharam, mas descobriram que ele era um homem de comunhão com Deus, e foi aí que começou a história. José, levado para o Egito, aleluia. O tempo não dá, que eu gostaria muito de comentar, de ler com vocês esse texto, mas não vai dar. Lá, mas em casa vocês podem ler. E José foi mordomo na casa de Potifar. Foi entregue tudo nas suas mãos. Mas desde o primeiro dia que ele era um moço novo, bonito, saradão, e a mulher de Potifar, colocou os olhos em cima do moço. Mas ela só colocou os olhos em cima de José quando ele se tornou importante. Quando ele era escravo, Bento, observe, ninguém colocou, Alexandre, os olhos nele, ninguém. Quando você tem nada, você não é ninguém, ninguém coloca os olhos em você. Aí Deus resolve te abençoar. Aí quando Deus resolve te abençoar, o diabo diz: vou estragar tudo. Vou estragar tudo. Tenha cuidado, irmão. Tenha cuidado com a bênção que Deus lhe dá, para o diabo não roubar. Ou lá em Apocalipse: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Oh, aleluia. Então o diabo tentou tirar a coroa de José, e a mulher todo dia tentava, e ele: não, senhora, não, tchau, fica na paz. Mas um dia José foi para fazer lá as suas obrigações, o seu trabalho, aleluia. Não tinha ninguém em casa, era tudo que, eu acho que foi o diabo que tirou todo mundo. Aí a mulher se achou só com eles, agora, aleluia. Ele não queria, mas a mulher queria. E a mulher partiu para cima, meu. Imagine aquele mulherão, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte, aquela cavalona, glória a Deus, com aquelas roupas da época de seda, né? Transparente, glória a Deus. O camarada, os neurônios lá em cima, glória a Deus. Ela partiu e disse: não, ele disse: não, senhor, nessa casa eu tenho direito sobre tudo, menos sobre você, que é a mulher do meu patrão. E eu vou desonrar ao meu patrão, e eu vou pecar contra o meu Deus. E a mulher tentou pegá-lo a pulso, mas ele correu. Glória a Deus. Por quê? Porque ele estava determinado. Determinado a quê? A não pecar. Quem está determinado a não pecar? Quem está determinado a não pecar? Se você estiver determinado a não pecar, Deus vai te abençoar muito mais. E para terminar, devemos ser mais do que vencedores. Filipenses 4,13, Paulo disse: não ouvi. Deixa eu ouvir a igreja. Foi que Paulo disse, 4,13 de Filipenses: posso. O quê? Todas as coisas. E poder todas as coisas não é ausência de problemas nem de lutas, não, irmão. Você pode nos problemas e nas lutas. Pode o quê? Vencer. E só se vence uma batalha se tiver o inimigo. Você não é um vencedor se você não lutou com ninguém, não batalhou com ninguém. Venceu o quê, meu irmão? Tem crente que não quer, que não é vencedor. Por quê? Não evangeliza, não prega, não ora, não vai para a escola dominical, não vai para a vigília, nunca jejuou na vida, nunca leu a Bíblia. Ele não é vencedor.
Ele falou: meu irmão, não, mas eu sou crente. Tudo bem, você venceu o quê? Porque no céu só vai entrar os vencedores. Foi que você venceu? Nada. Então, se você não venceu nada, não entrou na guerra. E se não entrar na guerra, está fora da peleja. Então, Sansão significa, no hebraico, semis. E semis quer dizer pequeno sol. E como pequeno sol, Sansão brilhou. Mas a sua negligência com a vida espiritual pôs fim ao seu ministério. Logo cedo, glória a Deus, e aquela luz se apagou, deixou de brilhar. Ele venceu 1000 filisteus com a queixada de jumento, tirou os portões de Gaza e levou para o monte Hebron, mas veio 2 pernas bonitas e disse: coloca a cabecinha aqui, meu filho. E ele perdeu todas as suas forças. Sangue e fogo. Me lembrei do meu amigo Enoque. Sangue de Jesus Cristo tem poder. E aquela mulher, amado, que ele dizia amar e pensava estava sendo amado, tentava todo dia para que ele ensinasse, para que ele revelasse a ela o seu segredo. E por que ela queria saber do segredo de Sansão? Porque ela não estava interessado em Sansão, mas no dinheiro. Alguém estava pagando caro para que ela conseguisse um meio de Sansão ser derrotado. E Sansão começou, irmãos, com coisas simples, pequenas, mentirinhas, uma mentirinha aqui e outra ali. E todas as vezes que ela descobria aquela mentira, ela ficava revoltada. Mas o diabo, irmãos, ele começa assim. Existe o pecado, mas existe o embaraço, que não é pecado. Você já viu aquele crente, você vai conversar com ele e diz: não, isso tem nada não. Tem nada não. Não é pecado, é embaraço. É uma mentirinha que você está alimentando. Glória a Deus. E daqui a pouco você está comprometido. Casamentos que terminam, que se acabam com uma pequena brincadeira de face, uma pequena troca de papo. Daqui a pouco a pessoa está comprometida. Daqui a pouco a pessoa está consumando. E aí, daqui a pouco está sendo derrotado, a sua luz começa a brilhar, o seu gosto pela palavra desaparece, a sua vontade de vir para a igreja também. Aleluia. E termina na morte. Meus amados irmãos, escute. Terminou 8 horas. Escute e escute. Algo muito importante, eu não podia deixar. O imperador romano, Juliano, tentou vencer Jesus, mas um dia ele cai no chão e grita: venceste, Galileu! E morreu ali, derrotado. Aleluia. Mas nós, eu e você, somos mais do que vencedores. Glória a Deus. E para que você continue mais que vencedor, é você não deixar de brilhar. E não vai deixar de brilhar enquanto houver azeite em sua vida. Porque enquanto houver azeite em sua vida, haverá luz, haverá fogo, haverá vida, haverá confirmação de Deus. Levítico 6:13 diz: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. E sabe por que o fogo não se apagava? Muitas vezes, amados irmãos, aquele fogo diminuía o seu fulgor e começava
começava a aparecer as cinzas, e quando começava a aparecer as cinzas, aí vinha pastor Genival Bento, aí vinha o sacerdote, e o sacerdote trazia uma espivitadeira. A espivitadeira é este culto, é a doutrina, e com a espivitadeira ele tirava a cinza, soprava, colocava lenha, e o fogo alteava e trazia renovação. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, mas só não vai se apagar se você tiver doutrina, se você ouvir a palavra, se você comer a palavra, porque quando aparecer a cinza, aí o pastor Nobre chega com a espivitadeira, ó, aleluia, e saindo a cinza, aí lá vai lenha. A lenha é você que coloca, a lenha somos nós juntos que colocamos, que é a oração dos santos que chega aos céus com cheiro suave. Porém, Sansão entrou na galeria dos heróis da fé. Por quê? Mesmo enganado, mesmo traído, mesmo no pecado, ele se arrependeu depois de tudo. Sansão entendeu, glória a Deus, e esse entendimento já veio no final da sua vida. Ele reconheceu que havia errado, e errado feio, que havia cometido contra Deus um grande pecado, e que não havia valido a pena. Glória a Deus, aleluia. Ele já estava cego, não tinha mais como ver. Foi os filisteus que furaram ou vazaram os seus olhos, e aquilo era uma consequência do terrível pecado contra Deus. E agora o pior, foi levado para o templo de Dagon. Mas naquele dia, amados irmãos, lá no templo de Dagon, ele chama o moço, e ele pede para o moço que levasse ele nas duas colunas que sustentavam aquele templo. E com uma mão ele segurou em uma coluna, e com a outra mão ele segurou a outra coluna. Vamos ver capítulo 16, versículo 28. Sansão clamou ao Senhor, oração. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te de que lembre-se de mim. Me lembrei do ladrão da cruz. E dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, a menos por um dos meus olhos. Aleluia. Abraçou Sansão as duas colunas, Deus lhe deu forças. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, quando ele fez força, aleluia, com uma mão e com a outra, aleluia, o prédio veio abaixo. Versículo 30. E disse, o que foi que Sansão disse? A igreja toda, bem alto. Ah, que pena. 16:30. Sansão disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Foram mais o que ele matou em sua morte do que matou em sua vida. Aleluia. Por que o herói morreu? Porque pecou? Não. Sansão não morreu porque pecou. Deus o perdoou. Deus o havia perdoado. Mas ele morreu porque ele não tinha mais interesse pela vida, ou quem sabe, pelo medo de errar de novo. E ele disse: morra eu e os filisteus. Eu quero me vingar, mas eu quero também morrer. Eu não quero ficar mais aqui nesta vida, não. Eu quero estar para sempre contigo, Jeová. Só quem entendeu, diga amém. Então, o que você deve ser? O que é que você deve ser? Mais consagrado, diga, mais consagrado. Mais determinado, mais vencedor.
Diga, eu preciso ser, mais alto, eu preciso ser mais consagrado, mais determinado, mais que vencedor. Tiago louva a Deus. Os oficiais recolhem